Hein? É. Hã? É mesmo, é? Oh! Mas você sabia que tem tudo a ver com a aula de hoje? É, chama isomeria óptica. Vamos lá para ver essa aulinha? Vamos lá comigo. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Da-da-da-da-da. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah, yeah, yeah. You know the West Coast is back for all you suckers. Suckers. So put something in there. Put it in there. Yeah. Suck, Snoop. Top dog, bite 'em all. Yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. E aí galera, aqui é o Gustavo Dias, professor de Química, e hoje a gente vai ver isomeria óptica, que é um dos assuntos mais importantes da Química. Na década de 60 teve maior confusão, deformou milhares de bebês por causa de falta de entendimento dessa matéria. Hoje é muito importante no ramo de medicamentos, no ramo de estética, principalmente quando você isola um composto e esse composto apresenta isomeria óptica. Essa é a última parte de 3 vídeos que nós vimos: isomeria plana, isomeria geométrica, e nós vamos terminar agora com isomeria óptica. É importante você saber o que é isomeria. Isomeria é nada mais do que um fenômeno da química, ou seja, um acontecimento que ocorre nas moléculas onde eu tenho a mesma fórmula molecular e propriedades físicas ou químicas diferentes. Ou seja, eu posso ter 2 compostos que em tese são praticamente iguais, só que quando você vai ver as propriedades, elas são diferentes. Quando você vai colocar em reação, uma reage e outra não. Uma tem um ponto de ebulição maior que a outra. Peraí, isso é isomeria química, ok? Essa isomeria química que nós vimos, ela é dividida em 3 partes. Hoje a gente vai terminar na isomeria óptica. A isomeria óptica é quando um composto ele acaba dando vários compostos por causa de propriedades que ela apresenta, ok? Então nós vamos ver que propriedades essa que apresenta. No começo do vídeo você viu eu de tênis trocado. Por que isso acontece? Tem tudo a ver e eu vou te explicar já já na transição do vídeo, ok? Pessoal, isomeria óptica, o que que é? Antes de você definir o que é isomeria óptica, é importante isso aqui, ó. Porque o mesmo composto pode gerar outros compostos diferentes dele. Pessoal, na isomeria plana, nós vimos que obrigatoriamente nós temos que comparar 2 compostos ou 2 moléculas. Que pode ser plana, isomeria de cadeia, isomeria de função. Na isomeria cis e trans, nós vimos que uma molécula pode dar outra molécula, ou seja, uma cis e a outra trans. Agora aqui, uma mesma molécula pode gerar várias outras, certo? Então nós vamos comunicar aqui para vocês que um composto pode gerar outros compostos. Agora como? Vamos aqui para o plano de simetria. Pessoal, o plano de simetria é quando nós traçamos, ou seja, eu vou pegar aqui, por exemplo, o meu rosto. Se esse lado esquerdo for igual ao do lado direito, que significa que eu tenho plano de simetria. Por exemplo, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, por que é uma das pinturas mais perfeitas? Por causa do plano de simetria perfeita. Hoje, as questões estéticas, ou seja, de beleza, principalmente voltada à moda, as modelos mais bonitas são aquelas que têm rostos simétricos, ou seja, traçando o plano de simetria, o lado esquerdo é igual ao lado direito. Né? Com certeza não é igual, mas quanto mais igual, mais simétrico for, mais bonito é. E a Mona Lisa tem essa característica de quando nós dividimos o rosto, o mesmo lado é igual ao outro. Isso é plano simétrico. Se eu pego uma esfera e dividir ela no meio, um lado é diferente do outro. Agora, se eu pego, por exemplo, a minha mão e traço o meio, nós vimos que a metade de uma não é igual à metade da outra. Se você pegar uma cadeira e traçar uma cadeira, cortar ela na metade, ela nem sempre vai dar o mesmo formato, o mesmo tamanho. Ou seja, existem alguns componentes que têm plano de simetria, ou seja, são simétricos quando eu divido na metade, e outros não. É isso que nós vamos ver na transição do vídeo. Bom galera, voltando aqui a isomeria óptica. Por quê? Olha aqui
O espelho, olha aqui, olha atrás, olha que legal, você conhecendo um pouco atrás do estúdio, é uma janela, tá bom, chega. Pessoal, com esse espelho aqui, nós conseguimos entender um pouco de isomeria óptica. Por exemplo, vou pegar esse cartão aqui, olha aqui, bonitinho, cartão do Alfa Vestibulares, e vou colocar ele de frente ao espelho. Então eu vou colocar aqui, ó, o espelho, presta atenção aqui, e vou colocar o meu cartão nesse espelho. Ele vai ter um reflexo, lógico, né? Ele vai ter um reflexo aqui. Quando eu faço isso, ele vai ter esse reflexo, ou seja, ele vai ter mais ou menos assim. Como? Ele vai ter, né, outro cartão praticamente igual. Então, quando eu pego esse aqui e coloco aqui, que dá uma imagem, né? Esse aqui é a imagem, esse aqui é o objeto aqui, imagina que fosse o espelho. Quando eu pego a imagem e sobreponho, veja que os dois sobrepõem perfeitamente. Então eu posso dizer que a imagem ela é igual ao próprio composto. Se isso significa por quê? Porque ele tem um plano de simetria. Ou seja, se eu cortar esse cartão, um lado tem as mesmas dimensões e o mesmo formato do outro. Isso significa que tem plano simétrico. Então significa que é o mesmo cartão. Agora, vou pegar a minha mão, olha aqui, a minha mão direita, e vou colocar aqui, ó. Ela vai te dar esse reflexo. Então presta muita atenção nesse reflexo. Olha do jeito que vai. O meu dedo está apontado para o meu lado. Então imagina aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, imagina, deu esse reflexo, não é verdade? Agora, vamos sobrepor, vamos fechar? Vou colocar e vou sobrepor. Opa! Não sobrepôs. Então não é a mesma mão, ou seja, a minha imagem original, o meu objeto original, minha mão, ela deu a sua imagem. E a imagem não sobrepôs a minha mão. Significa que a minha mão não tem plano de simetria. Isso é lógico, né? Se eu cortar ela no meio, de um lado eu tenho 3 dedos, do outro eu tenho 2. Então não tem plano de simetria. No cartão nós vimos que tem plano de simetria. Agora a minha mão não tem. Então, pessoal, significa que a isomeria óptica é um composto girando outro. Então a isomeria óptica trabalha com compostos que não têm plano de simetria. Ok? Ou seja, significa que ele tem, como a gente está tratando de química orgânica, ele tem carbono assimétrico. Ou seja, o carbono assimétrico ele é responsável por não ter simetria na molécula. Esse carbono assimétrico, ele é quiral. É a mesma coisa, carbono assimétrico ou carbono quiral é a mesma coisa. Então nós definimos isomeria óptica. Isomeria óptica é um fenômeno da isomeria, onde eu tenho moléculas com carbonos assimétricos ou carbonos quirais. Então, se eu tenho uma molécula que tem pelo menos um carbono assimétrico ou carbono quiral, significa que eu tenho a isomeria óptica. Agora, como que eu identifico a minha isomeria óptica? O que é um carbono assimétrico? Primeiro, vamos lá. Pessoal, carbono assimétrico ou carbono quiral, então a partir de agora eu vou chamar mais de carbono quiral, porque ele é mais comum cair nas provas assim. Então o carbono quiral é simples. Lembrando que o carbono sempre faz 4 ligações, onde se dentro dessas 4 ligações as 4 for diferentes uma da outra, ou seja, X, Y, Z e W, todas as 4 são diferentes. Então esse carbono, eu vou marcar um asteriscozinho aqui, significando que ele é um carbono quiral. Então se esse carbono quiral ou carbono assimétrico, que é um carbono que tem 4 ligações diferentes, significa que essa molécula que tem esse carbono quiral tem isomeria óptica. Compreendeu a definição de isomeria óptica? Ok? Então, como que eu identifico esse composto, pessoal, em laboratório? Isso é importantíssimo, tá? É através da luz polarizada. O que seria essa luz polarizada? Resumidamente, a luz normal, né? Se eu for traçar aqui como fosse uma reta,
ela faz em todas as direções, ou seja, ela vibra, né? O sentido de propagação da luz normal, essa luz que ilumina, né, naturalmente nós, ela se propaga em várias direções. Isso aqui é a luz normal. Então eu vou colocar aqui, ó, a luz normal. Ela não funciona para identificar compostos com isomeria óptica. Então eu vou passar ela em um aparelho, tá? Que eu vou chamar de polarímetro, e vou polarizar essa luz. Ou seja, eu vou fazer que ela se propague em apenas uma direção. Ou, por exemplo, né, na horizontal ou na vertical. Se ela se propaga em uma única direção e não em várias direções, ela consegue identificar para mim o composto que tem isomeria óptica, tá? Então, eu não estou interessado como que é o polarímetro, não estou interessado nisso aqui. Eu estou interessado que para identificar o carbono quiral que existe nas moléculas de isomeria óptica, eu preciso da luz polarizada. Porque quando a luz polarizada, ela incide uma molécula, se ela desviar o seu foco, se ela desviar, ou seja, se ela mudar de direção, ali tem isomeria óptica. Como, pessoal? Como acontece isso? Vamos aqui, preste atenção. Quando eu pego a luz polarizada e uma amostra, vou pegar minha amostrazinha, vou colocar um copinho, um becker no laboratório, vou colocar a minha substância, vou diluir ela e jogar na luz polarizada. Ou seja, vou pegar a luz normal, vou colocar a luz aqui no polarímetro e a minha substância aqui. Ela vai passar. Se ela desvia, deixa eu apagar aqui, ó. Se ela desvia para um lado, significa que tem isomeria óptica. Agora, se ela desvia para o outro, significa que ela também tem isomeria óptica. Se ela não desvia, aí significa duas coisas. Primeiro, ela pode ter isomeria óptica ou não, tá? Mas vamos estudar cada caso, ok? Quando ela desvia para a esquerda, significa que tem isomeria e pronto, acabou. Então eu vou chamar ela de levógera. Significa que essa substância que tem isomeria óptica, ela é levógera, ou seja, ela desvia a luz polarizada para a esquerda. Agora, se ela desvia para a direita, olha aqui, eu vou chamar de destro, né? A pessoa que é destra, eu vou chamar ela de destrógera. O que é uma substância destrógena? É aquela que desvia a luz polarizada para a direita. E quando ela não desvia? Quando ela não desvia, pessoal, ela pode ter duas coisas. Ou ela tem isomeria ou não. Quando ela tem isomeria e não está desviando, significa que nessa substância que eu coloquei, 50% está desviando para a esquerda, ou seja, levógera, e 50% está desviando para destrógera. Então, olha para você ver que um químico que tem que analisar isso aí tem que ser inteligente. Porque tem químico que, não desviou, não tem isomeria, vamos lá, vamos trabalhar. Não pode. Se ela não desvia, você tem que estudar mais a fundo. Por quê? Porque ela pode ter isomeria óptica, só que ali eu tenho metade das moléculas desviam para a direita, metade desviam para a esquerda. Então, uma anula o efeito da outra. Então, ela continua reta, mas ela tem isomeria óptica, tá? Então, quando acontece isso, 50% das substâncias que estão lá desviando para a esquerda e 50% para a direita, eu tenho uma mistura especial, tá? Eu chamo de mistura racêmica, tá? Isso acontece sempre? Não, isso aí é uma particularidade, mas pode acontecer. Mistura racêmica é quando eu tenho a metade direita e metade esquerda. Ou simplesmente ela não desvia a luz polarizada. Simples assim. Ela não desvia a luz polarizada. Simples. Ok? Então, pessoal, essa primeira parte nós vimos a introdução. Nós vimos o que é um plano de simetria. E o plano de simetria na química é quando ele tem um carbono assimétrico.
Se ele tem um carbono assimétrico, a minha molécula não tem esse plano de simetria, tá? Ela não tem esse plano de simetria, por isso que ela tem isomeria ótica, e eu identifico a isomeria ótica através da luz polarizada. Agora nós vamos ver 3 videozinhos curtos e confirmando ou elucidando essas 3 situações, tá? Quando ela desvia para a esquerda, levosa, tem isomeria, lógico. Quando ela desvia para a direita, é destrógena, desvia para a direita, tá ok, tem isomeria. Agora, ou se ela não desvia, ela não pode ter isomeria, ou ela pode ter nessa situação. Então nós vamos ver um vídeo de substância levógena, destrógena e de mistura racêmica para você ver como é que é, mais ou menos. Vamos lá, pessoal, na transição, assistindo os vídeos. Bom, pessoal, aqui eu tenho 2 moléculas, né? E veja que eu coloquei as 2 moléculas no espelho porque elas têm isomeria, exatamente por causa desse carbono, né? Porque olha aqui, ele tem 4 ligantes diferentes aqui que eu coloquei em cada cor. Então ela deu a sua imagem especular uma da outra, né? Se é uma imagem especular, nós podemos observar que elas não vão se sobrepor, então significa que essas moléculas são diferentes, tá, pessoal? Porque elas não vão se sobrepor. Então é uma mesma molécula dando 2 compostos diferentes. Então o que eu vou fazer com essa molécula? Eu vou diluir ela aqui no meu becker para testar exatamente se ela é destrógena ou levógena. Então eu vou pegar aqui a minha luz normal, que eu representei aqui, ó, pela lanterna, tá? E vou passar ela pelo polarímetro. Olha aí, ó. Polarizei a minha luz. Em vez de ter várias direções, ela só está em uma direção só. Aí eu vou colocar a minha substância aqui para ver se ela vai desviar a minha luz. Então, percebe, vou colocar agora, ó, olha o que aconteceu, ela desviou para a direita. Então significa que essa substância, ela é destrógena, porque ela desviou para a direita, ok? Então vamos ver esse último momento aqui, ó, novamente. Então, olha aqui, vou colocar e ele desviou para a direita. Então ficamos aqui e vamos para a levógena, tá, pessoal? Então eu vou colocar as 2 moléculas no espelho, como eu fiz com a outra, tá? Nós podemos observar que elas não vão sobrepor, lógico, porque elas são isômeras. Vou diluir. Veja que no primeiro vídeo eu peguei essa substância aqui e ela era destrógena. Se essa aqui ela é destrógena, lógico, pessoal, que essa aqui vai ser levógena, porque toda destrógena tem a sua imagem levógena e vice-versa. Então eu vou pegar esse composto aqui, tá? E vou levar ela. Aí coloquei a luz, veja que essa luz se propaga, ó, em todas as direções. Então eu vou polarizar ela, ou seja, ela só vai propagar em uma direção só. Aí eu vou colocar a minha substância e ela vai desviar, olha aqui, ó, para a esquerda, tá? Então desviou para a esquerda, então essa substância é levógena. Então vamos ver os últimos momentos aqui, tá? Tá aqui a minha lanterna, polarizei, vou colocar a minha substância e ela, olha aqui, ela vai desviar para a esquerda, tá? Agora nós vamos ver mistura racêmica, tá? Bom, nós vimos no vídeo anterior, né, que eu peguei essa substância aqui, que ela é levógena, essa aqui que é destrógena. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar metade de cada um, ou seja, 50%, e eu vou ver o que dá. Então eu vou pegar aqui, ó, só a metade, vou pegar aqui só a metade e vou misturar, então dando 50% das duas, ok? Então eu vou levar lá na minha luz, né? Vou polarizar ela, que eu sou obrigado a fazer, porque essa luz aqui ela não tem como identificar. Polarizei e vou colocar. Olha o que acontece. Colocando a minha substância, percebe que o eixo não veio nem para a direita e nem para a esquerda. Por isso que é uma mistura racêmica, tá? Então vamos ver de novo aqui, ó. Vou polarizar a luz, vou colocar a substância e vou perceber que ela não desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Então isso aqui é uma mistura racêmica, porque eu tenho 50% de cada. Ok, pessoal? Então vamos voltar para o vídeo e analisar, continuando a nossa aula. Bom, voltando aqui, né, eu apresentei uma molécula aqui para vocês. Né? Vamos fazer a nomenclatura. Isso aqui é um álcool, porque eu tenho hidroxila, não é isso? No carbono 2, com 4 carbonos, então vai ser butan 2-ol.
Então eu tenho essa molécula do butano 2-ol, tá? Um álcool, e eu vou ver se ela é opticamente ativa, ou seja, se ela tem isomeria óptica. Lembrando que para ter isomeria óptica tem que ter carbono quiral. Pessoal, a dica que eu posso dar para vocês de como saber se uma molécula tem carbono quiral, é lógico que carbono quiral é fácil de identificar. É aquele carbono que os 4 ligantes são diferentes. Só que eu posso ter algumas dicas. Por exemplo, o CH3 e o CH2 nunca vão ser quirais, tá? Porque a base da quiralidade é exatamente ter 4 ligantes diferentes. Aqui eu tenho 3 iguais, que é hidrogênio, e 2 iguais, então não pode ser quiral. Agora, quando eu tenho dupla sozinha, tá? Porque às vezes eu posso ter dupla composta, como os alcadinhos, uma do lado da outra. Não, uma dupla sozinha ou tripla também não pode ser carbono quiral, ok? Então veja bem que aqui já fica fácil. Ó, o CH3 não pode ser quiral e nem o CH2, então eu já corto esses 3, sobrou esse aqui. Esse aqui pode ser quiral. Eu tenho que analisar cada ligante. Então olha aqui, ó. Então ela faz ligação com isso aqui, ó. Então eu vou e circulo aqui, ó. Porque eu estou analisando, ó, esse carbono. Ele faz ligação com o OH, ele faz ligação com esse e por último ele faz com hidrogênio. Então veja bem, os 4 ligantes. E se você observar, os 4 ligantes são diferentes, ó. Esse é diferente desse, que é diferente do CH3, que é diferente do hidrogênio. Então se os 4 são diferentes, então esse carbono, ele é o quê? Ele é quiral. Então esse butano 2-ol, ele é opticamente ativo, ele tem isomeria óptica porque ele tem carbono quiral. Aí quando eu coloco ele no polarímetro, ele vai desviar a luz, ou para a direita ou para a esquerda. Vamos supor que eu coloco essa molécula aqui, ó, só desci o hidrogênio, hein? Só desci para ficar mais fácil o seu olhar. Ele desviou para a direita, então eu posso falar que esse aqui é o D-butan 2-ol. Ou seja, essa molécula desviou a luz polarizada para a direita. Então, eu vou colocar ela no espelho. Se eu vou colocar essa molécula no espelho, ela vai dar uma imagem. É lógico, né? Então vai dar uma imagem. Se é uma isomeria, se tem isomeria óptica, e vou colocar no espelho, vai dar uma imagem L. Ou seja, L-butan 2-ol. Ou seja, desviando a minha luz para a esquerda. Então aqui vai desviar para a direita e aqui vai desviar para a esquerda. Tá, professor, mas você colocou no espelho, deu uma imagem, isso é lógico, tudo que você coloca no espelho vai dar uma imagem. Qual que é o objetivo aqui? O objetivo é, essa molécula são iguais, ou seja, a imagem dessa molécula é igual a essa molécula? Aí tem gente que fala, mas é lógico que é igual, não é imagem? Não é, nós vimos na mão. A imagem dessa mão deu essa, mas quando eu coloquei uma em cima da outra, não sobrepôs. Então não pode ser igual. Para ser igual, tem que encaixar perfeitamente. Já que uma é igual a outra, que nem eu fiz com o cartão, coloquei os 2 cartões em cima e encaixou. Então quer dizer que os cartões são iguais. Agora, se eu coloco minha mão, não encaixou. A mesma coisa aqui, ó. Essa deu a imagem dessa, ó. Veja bem, coloquei a imagem. O CH3 está aqui, né, ó, H3C e o resto, do jeito que está aqui. Tá? Agora eu vou pegar essa molécula e vou colocar ela aqui, ó. Eu já coloquei essa aqui e vou colocar aqui, ó, de forma que eu vou sobrepor. Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, esse C para cima, o H, ó, encaixou, belezinha. Aqui embaixo é o H, encaixou, belezinha. Agora as extremidades, olha ali. H3C e desse aqui CH2, CH3. Pessoal, dá uma olhadinha nisso aqui. Vê se encaixou. Ó, aqui dessa molécula e dessa. Encaixou? Não encaixou. Agora olha para o outro lado. Encaixou? Também não. Então ela se sobrepôs? Não e nem pode. Bom, pessoal, eu tenho aqui uma molécula, né? Ela é quiral porque, olha, veja bem, ela tem 4 compostos diferentes, né? 4 ligantes, percebe? Então esse aqui é o ácido chamado D-lácteo, lembrando que como aqui é destrógeno, ou seja, D, ele vai dar sua imagem L, que é o levógeno, ok? Então ele tem uma imagem especular, e lembrando que quando eu vou tentar sobrepor,
ela não vai sobrepor, que está aqui, ó. Então veja bem, quando eu coloco uma em cima da outra, veja que o CH3 não vai encaixar no COH, nem do lado esquerdo, nem do lado direito. Então por isso que isso é uma substância enantiômera, ela é uma substância opticamente ativa e por causa desse carbono quiral, ok, pessoal? Então vamos voltar para o vídeo rapidamente. Então viu outro exemplo aí? Elas não vão se sobrepor de forma alguma, tá? Então, se elas não vão se sobrepor, mas elas são imagens, essa substância é imagem dessa, ok? Pessoal, quando uma substância é imagem da outra, ou seja, ela tem a sua imagem especular, ou seja, imagem através do espelho, se ela tem a imagem uma da outra, mas se não se sobrepõe, olha aqui, eu vou chamar a minha substância de enantiômeras. Pessoal, o que é substâncias enantiômeras? É quando uma substância é imagem da outra, só que elas não se sobrepõem. Olha na descrição do vídeo para você se ligar aí. Então, por que eu posso falar que é substância enantiômeras? Porque essa é a imagem dessa, dá para ver na cara. Só que quando eu vou sobrepor, elas não se sobrepõem. E não pode sobrepor. Se sobrepor, a mesma molécula não pode ter isomeria óptica, ok? Pessoal, então, eu espero ter ajudado nesse conceito até aqui. Agora nós vamos ver exemplos de outras substâncias para você ficar legal, identificar e tudo. Ou seja, é um mini exercício para você finalizar esse conceito. Vamos lá na transição do vídeo. Bom, galera, voltando aqui, nós temos aí uma molécula, né? E nós vamos ver se ela tem isomeria óptica, ou seja, se ela tem carbono quiral. Lembrando a nossa dica, né? CH3 e CH2 não pode ser carbono quiral. Carbono com dupla e com tripla isolado também não pode ser quiral. Então, esse carbono aqui está fora porque ele tem dupla. E esse carbono está fora porque ele tem dupla. Esse carbono está fora porque ele é CH3. Só pode ser esse aqui. Então, nós vamos analisar cada carbono. Então, eu vou analisar primeiro esse aqui, ó. Ok? Então eu vou colocar ele aqui, bonitinho, e vamos ver os 4 ligantes dele. Primeiro de cima é o OH, não é isso? Primeiro, o da esquerda aqui é essa galera todinha que eu posso colocar como COOH, porque isso aqui é um ácido carboxílico, né? Ó, eu posso colocar COOH, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, COH. E aqui, essa galera todinha aqui, ó. Ok? Essa galera todinha. O que eu posso falar? Eu posso chamar isso aqui de L. Eu vou chamar de L para ficar mais fácil. E o de baixo, H, ok? Então, olha aqui. Ele está se ligando a esse carbono. Aliás, é essa hidroxilo, OH. Está se ligando a esse e o hidrogênio. Então, dá para perceber que os quadros são diferentes. Por isso que eu coloquei aqui, ó. O COH, o hidrogênio de baixo, o OH de cima, e essa galera todinha que eu chamei de R porque fica mais fácil ver. Então veja bem, ó, os 4 ligantes, eles são o quê? Diferentes. Então esse carbono, ele é quiral, ok? Esse carbono é quiral. Agora vamos analisar o outro. O outro, eu vou escrever ele aqui de novo, tá? Porque ele fica bagunçado, para você visualizar melhor. Então tá aqui, CH, e esse carbono, vou até colocar de outra cor para a gente analisar ele aqui. Então, CH3, H e COOH, não é isso? Que bonitinho. Então vamos analisar. Ele vai se ligar esse aqui a esse, com esse hidrogênio e essa galera todinha aqui, ó. Então veja bem que cada um é diferente um do outro. Ó. Esse é diferente desse, que é diferente desse e é desse. Então esse carbono, ele também é quiral. Então veja bem, ele é quiral. Então o que eu posso fazer? Esse carbono ele vai ter uma imagem e esse carbono ele também vai ter outra imagem. Então veja bem que eu tenho dois carbonos e uma imagem para cada carbono, ok? Agora eu vou colocar essa molécula no espelho para a gente ver a imagem dela, tá? Então, vou colocar
os dois carbonos quirais, um em cima, um embaixo do outro, tá? Esses dois e vou completar aqui, ó. Aqui eu posso colocar COH, posso colocar aqui, ó, OH e o hidrogênio, tá? Eu posso inverter, professor, as posições? Posso, ó. Eu coloquei o OH, desci ele, e o COH, eu subi ele, né? Então eu posso fazer isso. Agora o outro C é CH3, ok? Aqui embaixo eu posso colocar o COH e aqui o hidrogênio, ó, bonitinho. Aí venho, vou traçar o meu espelho aqui, bonitinho. E eu já sei que essa imagem vai dar uma imagem, né? Agora, eu quero traçar sobre esse carbono quiral, tá? Porque esse carbono vai gerar um tipo de imagem e esse carbono vai gerar outro tipo de imagem. Então vamos analisar aqui, ó. Então O, C, aqui essa imagem é HOOC, bonitinho, CH3, hidrogênio, aqui bonitinho, aliás, né? Aqui é CH3, essa imagem vai ser aqui, ó, então H3C, aqui H, e esse aqui bonitinho que é HOOC. Então veja bem, esse carbono gerou esse tipo de imagem, lembrando que não é sobreponível, né? Se eu colocar aqui, ó, esse hidrogênio não encaixa com o H daqui, então significa que essas moléculas são enantiômeros. Agora nós fizemos para esse carbono, agora vamos fazer para esse aqui. Então eu vou colocar minha molécula ali, ó, COH, COH, do jeito que está lá, esse C, ok? Com CH3 aqui, e H e COH. Veja que eu mudei o CH3 aqui de lado, né? Coloquei aqui, por que eu fiz isso? Porque se eu colocar aqui, a imagem dessa vai dar a mesma dessa. Então não tem necessidade de fazer a mesma imagem, né? Eu quero fazer imagem diferente. Ok? Então eu vou colocar aqui, ó, no meu espelhozinho. Agora estou fazendo para esse carbono. E esse carbono que é quiral, tá? Então vai render, né, esse tipo de imagem. Olha aqui que bonitinho. Lembrando que as imagens no espelho sempre são o que, pessoal? Invertidas, né? Então por isso que eu tenho que inverter as minhas moléculas, né? Então tá aqui bonitinho, ó, o H aqui e aqui o OC. Então veja bem, pessoal. Veja que as 4 moléculas são diferentes, nenhuma sobrepõe a outra, ó. Essa aqui é diferente dessa, essa é diferente dessa, ou seja, as 4 moléculas são diferentes. Mas lembrando que, se eu colocar aqui, ó, A, B, e C e D, o que eu posso falar? Que A e B, elas são enantiômeras, tá? Porque elas são imagens especulares uma da outra. B e C não são enantiômeros, elas não são imagens uma da outra, tá? C e D, eu posso falar que elas são enantiômeras, tá? Ou seja, são imagens, porém não se sobrepõem. Então veja bem, pessoal, que 2 carbonos quirais, ela rendeu 4 moléculas diferentes, tá? Ou seja, esse aqui é um grande desafio quando um químico, ou um farmacêutico, ou um biólogo, um bioquímico, ele isola algum composto e ele sabe que aquele composto ele pode ser um possível princípio ativo de um remédio. Quando eu vou começar a isolar, o químico ele vai perceber que ele tem várias moléculas com carbono quiral. Isso é um grande problema, porque eu tenho que isolar cada uma. Geralmente eu tenho 20 carbonos quirais. Se eu tenho 20 carbonos quirais, eu tenho que isolar cada molécula. Lembrando que para cada carbono quiral eu tenho 2 moléculas, né? Para cada carbono quiral eu tenho 2 moléculas. Para cada carbono quiral eu tenho 2 moléculas. Então veja que eu tenho 2, eu tenho 4, né? Então veja bem, imagina a dificuldade do químico isolar para cada composto para ver. Por que ele faz isso, pessoal? Aí que vem a grande importância da química. Eu tenho que olhar por quê. Essa molécula, só o fato de uma posição estar invertida com a outra, ou seja, eu vou sobrepor e eu percebo que esse CH3, quando eu encaixo aqui, ele não se sobrepõe, ou seja, ele está invertido, percebe, né? Aqui ele está invertido e aqui é invertido.
Só o fato de um composto estar invertido já muda a molécula totalmente, pessoal. Na década de 60, o maior acidente médico do mundo, chamado talidomida. A talidomida foi um remédio para tirar enjoo de grávidas. E foram receitados, mas sem esse controle de isomeria óptica. Né? Sem esse controle, foi um erro. Né? E quando as grávidas tomavam, percebeu que algumas realmente davam enjoo e era um medicamento excelente. Só que os bebês nasciam deformados. E uma deformação horrorosa. Aí o mundo olhou para o Brasil, olhou para a Europa, olhou para os Estados Unidos e viu, peraí, tem alguma coisa errada. Por que alguns dão problema e outros não? Aí eles foram ver que a talidomida tinha um carbono quiral. E esse carbono quiral, como ele gerava duas moléculas, uma para a direita e outra para a esquerda. A que desviava para um lado, realmente tirava o enjoo das grávidas. Agora, o que girava para o outro lado, esse deformava os bebês. Olha para você ver que só por causa da posição da molécula, mudou todo o composto ativo, mudou toda a reação química dentro do organismo. Então isso é perigosíssimo. A talidomida foi proibida. Bom, pessoal, isso aqui é a talidomida, né? É uma molécula bem grande, era um remédio que tirava enjoo das grávidas da década de 60 e foi proibido exatamente por causar deformações. Isso porque, pessoal, ele tem carbono quiral. E o carbono quiral, se você observar, como aqui é benzeno, pessoal, não pode ter carbono quiral porque todos têm dupla, ok? Todos aqui tem carbono, aqui é o CH2, esse aqui é CH2, esse aqui é C dupla, esse aqui é C dupla, então não pode. Então o único que pode aí ser carbono quiral é esse carbono aqui, ó. Por quê? Esse carbono ele faz ligação com essa galera todinha aqui, faz ligação com o hidrogênio, porque ele está subtendido aqui, né? Porque aqui é uma forma de traços. E se eu traçar um plano de simetria aqui, esse lado é diferente desse. Então esse carbono, pessoal, ele é carbono quiral. Por ter carbono quiral, o que acontecia? Olha aqui, ó. Esse carbono quiral fazia que um desviava para a direita e outro desviava para a esquerda, tá, pessoal? Ou seja, destrógeno e levrógeno. Então observa que, olha, esse oxigênio aqui, ó, ele está voltado para cima, ok? Agora olha esse mesmo oxigênio onde ele está voltado para baixo. Pessoal, só o fato da inversão dessas moléculas já causa um efeito biológico no organismo diferente, porque a enzima que vai degradar essa substância não vai ser a mesma, então vai dar produtos diferentes. Até porque você sabe que enzima é um sistema, entre aspas, chave-fechadura, ou seja, ela vai ter um composto específico para reagir. Se você muda o composto, ela não consegue reagir. Então, a enzima que reage aqui não reage aqui. Então, por isso que isso aqui tirava o enjoo das grávidas, belezinha, e aqui causava deformação. A seguir a gente vai ver algumas fotos desses bebês que não é legal. Então vou passar só algumas fotos rapidamente para a gente voltar ao vídeo da transição, ok? Vocês viram aí que triste, né? O que aconteceu com a talidomida foi um caso na década de 60 e muita gente não sabe, e hoje é importante saber, porque até hoje as vítimas brigam por causa disso. Pessoal, é uma molécula aí bem grande, ele quer saber se tem isomeria óptica, tá? E se tem isomeria, quantos isômeros ele vai ter?
opticamente ativo e opticamente inativo, ou seja, mistura racêmica. Então vamos lá? Então de novo, vamos lá na minha dica. CH3, CH2 não pode ser, tá? Não pode ser. Agora, C dupla e C tripla, né? Bem isoladas também não pode ser. Então com isso aqui, pessoal, uma molécula grande, às vezes eu falo, nossa, como que eu... E não é um bicho de 7 cabeças. Por quê? Esse aqui eu já jogo fora, porque ele tem dupla. Ele não pode ser isomeria óptica. Aqui eu também jogo fora. Ó, CH2, não pode. Então também não pode ser isomeria. Aqui tem dupla, também não vai. CH2, veja bem, ó, se ele é CH2, ele também não pode ter isomeria óptica. Veja bem que aqui todos os carbonos têm dupla, também não pode ter isomeria óptica. Aqui tem C dupla, também não. Agora, esse carbono e esse, é o que sobraram, né? O que fugiu daqui, pode ter isomeria óptica. Para ter, tem que ter o carbono quiral, os 4 ligantes diferentes. Então vamos analisar, pessoal. Então esse carbono aqui, veja bem que ele faz ligação com esse grupo aqui todinho, não é verdade? Ele faz ligação com esse, ele faz ligação com o hidrogênio e ele também faz ligação com esse composto todinho, ó. Olha o tamanho disso aqui que ele está ligando. Não é isso? Eu vejo pelos pauzinhos aqui, ó. Esse pauzinho está ligando com isso, então circulei ele. O hidrogênio, o NH2 e essa galera. Pessoal, dá para perceber aí que os 4 ligantes são diferentes. Então esse carbono, ele é quiral. Então eu vou marcar ele aqui com asterisco, ok? Agora eu vou analisar esse carbono. Então para analisar, eu vou apagar o que eu fiz aqui para não atrapalhar, né? A visão aqui, que às vezes pode atrapalhar e às vezes você não entende nada. Então vamos apagar aqui para poder exatamente analisar esse carbono. Então vamos lá. Pauzinho aqui está ligando com esse. Então marquei ele. Hidrogênio, então está aqui. E o de baixo, essa galera toda. E essa galera toda aqui, ó. Então vou colocar aqui, ó. Marquei bonitinho. Olha aqui, pessoal. Então, se você pode observar que os 4 ligantes são diferentes. Deu a perceber? Então esse realmente é carbono quiral. Então primeiro, essa molécula tem isomeria óptica porque tem carbono quiral, que no caso são 2 carbonos quirais. Então significa que ele vai ter, eu posso colocar ele no espelho, ele vai dar sua imagem tanto para o lado D, direita, quanto para o lado L, esquerdo. E eu posso colocar no 2 elevado a N para saber a minha quantidade de isômeros ativos, tá? Ok? Ou seja, minhas moléculas opticamente ativas, tá? Então vamos fazer isso aqui. 2 elevado a 2, porque o N é número de carbono quiral. Eu tenho 2, então eu tenho 4 compostos isômeros, né? Vamos colocar aqui, ó. Isômeros opticamente ativos, tá? E se ele quiser inativos, mistura racêmica, pessoal, também é facinho, ó. 2 elevado a N dividido por 2, tá? Ou seja, deu 2 elevado a 2 dividido por 2, ou seja, 4 por 2 deu 2. Então eu tenho 2 opticamente inativo, tá? Então, pessoal, são essas duas formulazinhas só da isomeria, quando ele quer, quando é ativo e quando ele quer o inativo divide por 2. Então, pessoal, então olha aqui, para a gente finalizar esse vídeo, eu vou fazer de isomeria de cadeia cíclica, de cadeia fechada, que o aluno tem uma dificuldade imensa, para finalizar, ficar bonitinho na transição. Bom, galera, para finalizar, isomeria em cadeia cíclica, que pode acontecer, só basta ter o carbono quiral. O grande problema é que às vezes o aluno não consegue entender onde eu vejo a simetria em compostos cíclicos. Então tá, cadeia fechada, ou seja, compostos cíclicos, é praticamente igual, diferente de uma dupla aqui. Então vamos lá. Pessoal, se você observar, nenhum desses carbonos ele pode ser quiral, porque todos vamos de novo na exceção, CH
3CH2, C duplo isolado, C triplo, ok? Então todos aqui são CH2, então eles não podem ser carbono quiral. O único que pode ser é esse carbono aqui, ó. Por quê? Porque esse carbono ele está sendo ligado com o hidrogênio, com o cloro e com esses dois, ou seja, ele se liga para cá e ele se liga para cá. Agora, pergunta, como que eu vou saber qual lado que tem isomeria óptica se os dois é ciclo que está fechando aqui? Como que eu vou saber? Pessoal, é simples. Para ter isomeria óptica tem que ter carbono quiral. Ou seja, o carbono quiral faz que quando eu traço um plano de simetria, os lados eles são o quê? Diferentes. Então o que eu vou fazer? Eu vou traçar um plano de simetria no carbono. Ou seja, eu venho aqui, ó, e vou traçar um plano de simetria, ou seja, dividido em dois lados. O lado de cima e o lado de baixo. Se você observar, pessoal, o lado de cima é igual ao lado de baixo. Opa! Se o lado de cima é igual ao lado de baixo, tem plano de simetria, ou seja, são simétricos, então não tem isomeria. Porque isomeria tem que ter um plano simétrico, ou seja, eu vou traçar um plano de simetria e os lados não podem ser iguais. Vamos olhar aqui? Lembrando, C dupla não pode ser, CH2, CH2, CH2 não pode ter isomeria. Então vamos analisar esse carbono aqui. Esse carbono aqui, hidrogênio, cloro, né? E agora esse aqui. Vamos traçar o plano de simetria? Ó, vou traçar o plano de simetria, né? E eu vou perceber, olha aqui que bonitinho. Esse lado é diferente desse, percebe? Porque aqui tem duplo e aqui não. Se os lados são diferentes, então quer dizer que tem isomeria, o que? Óptica. Se tem isomeria óptica, significa que se eu colocar ele no espelho, ele vai dar a sua imagem especular, ou seja, enantiômero. E ele vai dar o que? Quantas moléculas? 2 elevado a n. Então 2 elevado a 1, ele vai dar 2 moléculas opticamente ativas. Para saber os inativos é só dividir por 2, ou seja, 2 por 2 vai dar 1. Ou seja, sempre a metade do ativo. Então isso aqui é inativo e esse aqui é ativo. Então, pessoal, isso aqui em cadeias cíclicas fica ligado, identifica aquele carbono que pode ser quiral, traz um plano de simetria nele. Se os lados forem iguais, se os lados forem diferentes, tem isomeria, tá? Pessoal, encerramos a isomeria óptica, encerramos todo o módulo de isomeria. Assista isomeria plana, assista isomeria geométrica e terminamos agora a isomeria óptica, tá? Ou chamado de esterisomeria, tá? Tá ok? Então, pessoal, é aquele negócio que você já sabe, que todo mundo já sabe. A vida é linda porque a química é linda. E um grande abraço. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah. You know the West